fora ainda, não? Leia, acho que foi Só ver aqui. Aquela moça que estava lá fora, que estava contigo? Tá, mas ela não vai assistir, não. Hã? Não vai entrar? Eu sei, só coisa dúvida, né? Não sei se pode. Bota a boneca. Acho que convidei ela para assistir a aula também. Ah, pode? Pode, claro. Ah, tá. Não, tá contigo, assiste Aham. contigo. Sem problema. Vai ficar lá fora sem fazer nada. Bom, como eu disse, a aula de hoje vai ser sobre o texto bastante conhecido de Freud sobre o mal-estar na civilização e apresenta uma realidade que ainda é atual. Então o texto ele vai trazer, contemporaneizando, ou seja, trazendo para a nossa realidade contemporânea aquilo que Freud falou há 100 anos atrás e que não mudou muita coisa desde então. Queria que vocês tentassem anotar que fosse só o que foi importante, né? Porque o material vai para lá para o grupo de estudos, como sempre a gente tem colocado. Eu até falei que o material da aula passada ainda não foi, mas essa semana eu vou atualizar tudo lá, então eu vou colocar esse material lá também. Então não precisa copiar integralmente o que está escrito nos slides, apenas aquilo que foi importante e que a gente acabar discutindo aqui em sala de aula. O Freud, em 1930, publicou esse livro, esse texto, na obra de número 21, está na obra de número 21, dos seus 23 volumes, e é o mal-estar na civilização. É também conhecido como mal-estar na cultura, e vai tratar de culturas neuróticas, conceitos de projeção, sublimação, regressão e transferência. Tudo isso no contexto da sociedade, ou seja, é uma visão da psicanálise que não olha para o indivíduo unicamente, pessoalmente. Ela olha para o indivíduo na vida em sociedade e como eles se relacionam com outros indivíduos e como esse relacionamento é potencialmente ruim, frustrante, no sentido de não proporcionar a felicidade que o homem busca, né, o tempo inteiro. A nossa busca constante é pela felicidade. E a sociedade, a cultura, a civilização não permite que nós alcancemos essa felicidade. Então a gente acaba desenvolvendo mecanismos e esses mecanismos a gente vai entender melhor hoje. E aí a gente vai ver também por que a realidade brasileira está como está, por que essa realidade não é só brasileira, mas o mundo inteiro está vivenciando uma crise, e essa crise não é de agora, entendeu? Essa crise é de muito tempo, ela vem mudando o seu padrão, mas o objetivo, o que ela causa é o mesmo, desde Freud, e talvez até antes dele constatar isso já acontecia. Então quem quiser copiar apenas a obra, vocês têm também a obra completa de Freud lá para download, e tem o site www.freudonline.com.br, que é o site onde você tem acesso a toda a obra de Freud para ser lida na internet. Então uma obra www.freudonline.com.br, e lá você tem acesso também a toda a obra de Freud para ser lida lá na internet. E vocês podem pegar lá o livro de número 21, vai ser, ele fala de Futuro de uma Ilusão, também um outro texto conhecido, e depois ele fala sobre o mal-estar na civilização, e tem outros textos nesse mesmo livro lá, número 21, é o que a gente está trabalhando hoje. Então nessa obra, Freud, rapidinho, tem dois Freud aqui, aqui o nome dele era Freud, o sobrenome Freud também era horrível. Então nessa obra, Freud demonstra seu pessimismo para com o futuro da civilização. Investiga o sofrimento humano e as formas de lidar com ele. Eu falei aqui em algumas aulas, acho que na aula passada também falei, que Freud era um cara bastante pessimista com relação até a própria psicanálise. Ele fala, a psicanálise vai curar alguém? Ele fala, não existe cura para o mal-estar humano, existe uma possibilidade de amenizar, de tornar um sofrimento insuportável numa tristeza comum, né? Então ele não era muito
otimista com relação às questões que envolviam nem a própria psicanálise, que dirá as questões humanas de modo geral. Então ele achava que a sociedade estava falida, fracassada, e que a gente precisava realmente rever conceitos, rever valores ou criar subterfúgios para não ser deprimido ou depressivo em função da vida que a gente levava. É claro, gente, que ele teve muita influência de pensadores da época, influência de questões que hoje a gente não tem como mensurar, a gente não vive naquela época, mas uma repressão que era muito forte. Você imagina hoje, a gente ainda é reprimido em algumas questões, e imagina 100 anos atrás, na Europa, como que o indivíduo vivia em constante repressão de seus desejos, de seus pensamentos que eram contrários à norma. E aí vem um cara chamado Nietzsche, esse livrinho que eu comprei por R$10, achei fantástico. Eu comprei também. Assim falava Zaratustra. Zaratustra é, na verdade, Zoroastro, profeta do zoroastrismo. E aí a gente vai ver que o zoroastrismo era a religião da Babilônia. Quando os judeus foram cativos na Babilônia, eles tiveram influência do zoroastrismo, que basicamente diz que existem duas forças cósmicas regendo o universo, o bem e o mal. E até então o judeu acreditava que quem fazia tanto o bem quanto o mal era Deus. O Jó vai falar assim: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Tudo que ele passou ali tinha sido Deus que tinha feito. Essa era a visão do judeu. O Zoroastro vai dizer que não, existe o bem e existe o mal. Um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. E como os judeus ficaram 70 anos no cativeiro babilônico, eles sofreram influência do pensamento do zoroastrismo. Aí o Nietzsche vai falar desse cara, do Zaratustra. Só que ele conta realmente com uma visão depreciativa do mundo. Ele começa a dizer que Deus está morto. Por quê? Ele próprio já sofreu influência de uma outra pessoa, que foi Darwin. São todos contemporâneos. Darwin, Nietzsche, Freud, e um influenciando o outro. Darwin explica como que o mundo surgiu sem Deus. E aí Nietzsche pega tudo isso e fala: bom, se Deus não existe, então Deus morreu. A sociedade acabou de matar Deus, dizendo que tudo isso foi criado por obra do acaso. E com Deus morto, e com uma ciência que ainda não tem todas as respostas, então o ser humano fica ainda mais à mercê das suas próprias angústias e frustrações existenciais. Nietzsche também era um cara extremamente depressivo. Pela história de vida dele, na época ainda não existia cura para sífilis, ele adquiriu a doença e nunca pôde se casar com a mulher amada. Então ele era um cara extremamente depressivo. Mas a obra dele influenciou Freud. E aí Freud pega esses dois aspectos, o aspecto evolutivo de Darwin, o quê? Anota aí. Freud vai pegar o aspecto evolutivo da teoria darwinista e vai pegar o aspecto filosófico das filosofias de Nietzsche e vai construir um pensamento em cima disso, de que realmente a sociedade está fadada ao fracasso. Então, ela vive um constante mal-estar. O mal-estar da época de Freud não é o mesmo mal-estar de hoje. A gente vai ver que o mal-estar da época de Freud era por conta das privações sexuais. O camarada não podia manifestar sua sexualidade, ele não podia ter prazer no sexo, o sexo era para reprodução. A mulher que usasse uma cinta-liga para o marido era prostituta, entendeu? Não podia, não tinha isso de sexualidade, não tinha que reprimir os seus impulsos sexuais. Hoje isso é verdade? Não. Hoje em dia, passa na rua, tem até que tomar cuidado para não ver gente fazendo sexo no meio da rua. Entendeu? Então não tem mais a repressão sexual que existia à época de Freud, mas nem por isso nós deixamos de viver um profundo mal-estar. Por quê? O que causa o mal-estar mudou, mas o mal-estar continua, talvez ainda mais forte do que era na época dele. E a gente vai entender isso melhor. Então Freud vai identificar o motivo básico da insatisfação humana. Qual é o motivo básico da insatisfação humana? Isso aí são palavras dele. A felicidade humana, por conseguinte, parece não ser a finalidade do universo. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que o universo não está preocupado em fazer você feliz. E as possibilidades de infelicidade realizam-se mais
prontamente. Na verdade, o que ele está querendo dizer é que é muito mais fácil você ser infeliz do que feliz. Vocês concordam com isso? Sim. Essas possibilidades estão centralizadas em 3 fontes: sofrimento físico, corporal, que é você vai ter uma doença física, uma doença corporal, você vai te deixar infeliz; perigos advindos do mundo exterior, que naquela época desastres, catástrofes, acidentes, Guerra, né? guerras. Ele vivia também no contexto de guerra, né? Primeira Guerra Mundial, Guerra Fria, também na União Soviética, enfim. Então, esses perigos todos advindos do mundo externo, e se a gente levar para tempos mais remotos, esses perigos sempre existiram. Eram os tsunamis, os vulcões, eram os tigres dentes de sabre, desde sempre. Houveram perigos externos. Quando a gente vivia em cavernas, já havia perigos externos. Distúrbios ocasionados pelas relações com outros seres humanos é a terceira fonte de infelicidade que ele aponta. E ele diz assim, talvez a fonte mais penosa de todas, que é aquela advinda das relações humanas. E ele estava também coberto de razão. Então, nascemos com uma programação que é inviável, que é a necessidade de atender os nossos instintos. Hoje nós sabemos que nós somos animais, com a diferença de que o nosso cérebro ele tem capacidades cognitivas de pensar, sentir e agir que vão muito além da forma como os outros animais convivem e se desenvolvem. Mas a gente percebe também que talvez exista em algum ponto uma possível evolução, porque nós estamos evoluindo a todo tempo e os animais também estão evoluindo a todo tempo. Então você vai ver hoje pesquisas que visam criar um equipamento capaz de traduzir a voz do golfinho para a nossa língua. Então o golfinho a gente já sabe que ele se comunica de forma complexa entre os seus pares, né? Então ele tem uma forma de comunicação. A gente já sabe que o elefante ele tem a autoconsciência, ou seja, a consciência de si mesmo. Ele se olha no espelho e sabe que é ele. Isso é uma capacidade advinda de um cérebro muito desenvolvido. Até então era só o nosso. Hoje em dia a gente já começa a ver os grandes primatas, os elefantes, os golfinhos, em uma fase de uma evolução deles, dessas próprias espécies, que talvez um dia eles consigam alcançar o cérebro que nem o nosso. E eu não estou com isso diminuindo a obra da criação. Eu acredito que o mundo foi criado de fato, que o homem foi criado de fato, mas eu não acredito que anos e anos e anos e milênios se passem e a gente continue sendo exatamente da mesma forma. As muitas raças estão aí para provar que a gente evolui. A vida nasceu aonde? Na África, no continente africano. Vocês sabiam disso? Isso até os cientistas cristãos acreditam nisso hoje, que a vida humana nasceu na África. Éramos para ser todos negros. Por que não somos? Porque migramos para outras partes do globo. Migramos para a Europa. Migramos para locais frios. Migramos para locais onde não tinham sol. E aí o nosso corpo ele sofre uma adaptação natural da influência do local que ele se encontra. Então isso é evolução. É evoluir para se adaptar ou morrer. Entendeu? Então nós somos seres em constante evolução. E como nós, os animais também creem que são seres em constante evolução. E aí, hoje nós sabemos que nós nascemos com uma programação que se tornou inviável para a vida em sociedade. Por quê? Nós nascemos com a programação de buscar o prazer, a felicidade, a todo custo, em todas as coisas. Certo? O ser humano busca a felicidade em todas as coisas. Ninguém faz nada para dar errado. Ninguém faz nada para no final daquilo se sentir muito infeliz. Olha, o meu objetivo aqui é me sentir infeliz. Ninguém faz isso. Entendeu? O nosso objetivo é buscar a felicidade em tudo que a gente faz.
Só que a felicidade, para Freud, ela está estritamente relacionada com a questão sexual. Por quê? A felicidade parte de um impulso libidinal. E a libido, a energia que faz com que você sinta prazer ou frustração, prazer ou desprazer. Na medida em que a libido é atendida, ela gera prazer. Na medida em que não é atendida, ela gera desprazer. Certo? Então, eu poderia dizer que, para a psicanálise, a busca da felicidade está estritamente relacionada com a busca pelo prazer. E prazer, na sua origem, tem uma conotação de ordem sexual. Certo? E aí você vê, quando um leão está estressado, o que ele faz? Sexo. 50 vezes por dia. Assim, desestressa, não sei como É sério, pô. Quer saber disso não? Mas eu sabia que eu não sabia que era desestressar, não. Eu sabia, mas não sabia que eram 50 vezes. A parte para desestressar é por minha conta. Se for uma vez por dia bem feito, desestressa qualquer um. A parte do desestressar é por minha conta. Mas eu usei o exemplo para vocês perceberem que o sexo é um potencial anti-estressor. Combate a ansiedade, combate o estresse. Você está extremamente estressado, você tem relação sexual com seu parceiro e você sai relaxado, já nem lembrava mais do que estava estressado. E por aí vai. Então, a sua satisfação, o seu prazer está intimamente relacionado obrigado, Gisele, ao sexo. Vocês concordam com isso? E aí, De certa forma, sim. o que o Freud vai dizer é que nós gostaríamos, ou nós desejaríamos, toda vez que estivéssemos frustrados, ter sexo. Só que nem sempre isso é possível. Então nós encontramos prazeres substitutos. O que ela falou? A música Porque a civilização não permite. Porque quando você quer fazer sexo, às vezes você está no trabalho. Quando você quer aliviar suas tensões, às vezes você está com uma atividade que você não pode deixar de fazer, porque você tem obrigação de cumprir com aquilo. E essa obrigação não é sua, é da sociedade. Entendeu? Então você encontra nesse intermeio aí uma forma alternativa de satisfazer a sua atenção, de buscar prazer. A Eunice leu 72 livros no ano. Vocês já imaginam? Agora eu entendi. 72. A Eunice leu 72 livros em um ano. Aí vocês imaginam Essa aí é por quê? a primeira, guerreira. Entendeu? Por que será que a Eunice leu tanto? Pois é, mas se eu tivesse mais atividade, eu não precisava fazer essa atividade. Exatamente. Se estressou do mesmo jeito. Não é? Os pares são tudo intelectuais. Transmuta essa busca por meios substitutos, por prazeres alternativos. Então, mas o objetivo básico do ser humano, como um animal que é o sexo. Todos os animais, macaco está estressado, sexo. Leão está estressado, sexo. A gente não pode, porque a gente vive numa sociedade que tem um conjunto de regras, de valores éticos, morais, responsabilidade, trabalho, e que impedem que a gente faça isso com a constância que os animais que somos gostariam de fazer. Vocês estão conseguindo entender isso? Até fazendo pouco, então. Isso. Até esportes, né? Nós canalizar para esportes, para várias outras Muita coisa. Aí você vai ver o que Freud fala de pulsões de vida, quando você canaliza. Quando você canaliza essa pulsão para coisas que são saudáveis, pulsões de vida, que aí você vai obter prazer no esporte, prazer na leitura, prazer no trabalho, ou quando você canaliza para pulsões de morte, quando você vai obter prazer nas drogas, na bebida, na violência também, na agressividade e por aí vai. Certo? Então, a gente canaliza isso de alguma forma, mas o que a gente está canalizando? A necessidade de
de satisfação dos impulsos sexuais. Então nós nascemos com essa programação e essa programação se tornou inviável para a vida em sociedade, que é a de atender aos nossos instintos, mas a civilização não permite. Porque você imagina, se você fosse atender todos os seus instintos, e você já sabe que um dos seus instintos é o desejo de matar. De vez em quando ele vem. Ah, com certeza. Não é? Até eu que sou calminha de vontade de matar, vou lá. Entendeu? Então, imagina se você tivesse autonomia para dar vazão a todos os seus instintos. Aí você se estressou com alguém, você enfia a faca nele, mata ele. É um instinto, não é? Mas você não pode fazer isso. Por quê? A sociedade, a civilização não permite. Do mesmo jeito que ela não permite você satisfazer esse instinto, você vai ter outras privações de outros instintos sexuais, por exemplo, e que talvez você não possa colocar em prática daquele jeito ou naquela hora. E o que você tem que fazer? Aprender a trabalhar com métodos alternativos. É canalizar esses instintos e resolvê-los de outra forma. E aí, se você pudesse, eu pudesse, ela pudesse, todo mundo pudesse dar vazão aos seus instintos, nós não teríamos mais uma civilização. Nós viveríamos um estado de barbárie e selvageria. Então, o objetivo da civilização é exatamente conter os nossos instintos, para que através do bem-estar que a civilização proporciona, e se nós estamos de acordo que nós queremos fazer parte dessa civilização, porque quem não está, gente, vai morar na Amazônia. Entendeu? Quem não está de acordo com a civilização, vai viver na Natureba, na Amazônia, lá no meio do mato. A civilização chegou lá também. Não, mas tem tribo lá. Tem tribo, você pode vir pro meio. Não precisa nem pra tribo, vai estragar a tribo, né? Tem até essa novela, né? Essa novela das 7. Essa novela das 7, Além do Horizonte. Os índios são puros. Essa novela das 7, que se chama Além do Horizonte, né? Que as pessoas saíram da civilização e foram lá para... Eles têm um outro objetivo, mas eles foram para lá, a maioria das pessoas vivem de forma natural, ainda bem permitida. Mas até lá eles têm o mesmo conceito moral, ético e de valores de uma civilização. Isso. Entendeu? Mas quando eu falo que se você não está de acordo, você vai viver natureza, você vai viver sozinho. Porque aí você vai caçar, você vai plantar, você vai comer o que você plantar, você vai tomar banho ou não tomar banho, fazer barba ou não fazer barba, é problema seu. Mas se você quer viver na civilização, você precisa se adaptar a esses valores da civilização. Entender aquela coisa, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Estou me lembrando da sua postagem sobre a barba. Claro que é errado. Totalmente errado pensar assim. Vivendo em comunidade, tudo que você faz afeta o outro. Você depende dos outros. Como é que tu vai comprar? Como é que vai viver? É que nem a gente escuta muito, ninguém paga minhas contas, não estou nem aí, não é bem por aí. Dependendo do que você está fazendo, realmente os outros têm a ver sim, até porque vão ser punidos pelo seu erro se você errar de uma forma que vai comprometer outras pessoas. Então, a vida em sociedade, a civilização está aí para isso, para facilitar a vida do indivíduo, porque vamos analisar quando nós éramos antes da civilização, a gente vivia em tribo, nós éramos tribais. Vamos pegar o exemplo dos judeus, viviam nômades no deserto, montava tenda, ficava um tempo, colhia, comia, desmontava a tenda, caminhava, era tribo, certo? Imagina o trabalho que dava cuidar de ovelha, plantar, no deserto eles nem plantavam. Não, vou dar um exemplo, quando a gente vivia em tribos, tá? E nem sempre eles viveram no deserto, eles viveram em Canaã também, lá, né? Tinha uma coisa legal, assim, no Egito, né? Então... caixa de uva que era 2 caras de pegar. Imagina aquilo. Enfim, mas aí você imagina que eles eram responsáveis pela sua própria segurança. Se alguém invadisse a tenda, se o animal pegasse alguém, eles é que tinham que se defender. E a gente tem a polícia, a gente tem as 3 polícias do exército, que é a marinha, a aeronáutica, para defender a gente. Eles tinham que plantar, colher, fazer o cultivo do leite, fazer o queijo, a gente vai no mercado e compra. Entendeu? Então a vida se tornou muito mais fácil. E se a gente quer essa facilidade, a gente tem que estar sujeito às regras.
E a única regra da civilização é conter os instintos animais que existem dentro de cada um de nós, para que ela continue a existir. Se ela não contém, se ela deixa isso acontecer, a cada momento nós vamos nos tornar mais animais e a barbárie volta a bater a nossa porta. Entendeu? Porque, de fato, nós temos impulsos que precisam ser controlados. E é isso que Freud está dizendo. Freud identifica a dor conforme a sua origem. A originada no corpo, combatida pela química, dor, tomou um remédio, melhorou, certo? A originada dos desejos insatisfeitos e a dor proveniente das nossas relações entre os outros, a que mais nos fere. Então ele tem aí 3 tipos de dor e 3 formas distintas de tratar cada uma delas. Existem 3 saídas para a dor: desistir do desejo, usar um prazer substituto ou fugir da frustração. Você teve uma dor por conta da relação com alguém. Você tem 3 possibilidades ali. Desistir do desejo é: não quero mais saber disso. Vamos usar em termos práticos. Você tem uma apaixonite por alguém e essa apaixonite não é correspondida, certo? E aí você pode desistir daquilo. Não quero mais saber. Ou você pode usar um prazer substituto. Ele não quer, então eu vou ficar com outro também, o primo dele, só de sacanagem agora, para poder resolver o problema. Vocês já devem ter feito isso. O pai, Deu atenção, né? Quando vocês eram adolescentes, vocês já devem ter feito isso alguma vez na vida. Ou simplesmente fugir da frustração. E aí, encontrando prazeres substitutos. Desistir do desejo, que é fugir da frustração, é o objetivo da filosofia e de algumas religiões. Porque um indivíduo que tem aquele prazer que não pode ser atendido, o que ele faz? Vai para a igreja, pedir perdão a Deus, vira celibatário, exemplo, e vai canalizar aquela energia agora em fazer a obra de Deus, e então ele acaba controlando os seus próprios instintos. E é isso que também a religião, enquanto instituição, propõe. A gente tem que entender a diferença do termo religião no sentido de religião minha, para com Deus, a forma como eu acredito nesse Deus e como eu me relaciono com ele, porque religião significa religação. Né? Então eu me reconecto com Deus através de um conjunto de ideias, de dogmas, de regras que são minhas. E eu acredito dessa forma. Então isso é a minha religião pessoal. Mas existe uma religião instituição, que são templos, que são regras, que são documentos, que são hierarquias de pessoas que compõem cargos eclesiásticos. Então essa religião institucionalizada é diferente da religião que cada um, apesar de, eu, por exemplo, sou batista. A minha religião batista interna é, consequentemente, diferente da religião batista institucionalizada lá. Porque em alguns momentos eu também não concordo com algumas regras deles. Minhas também, porque eu sou batista. Entendeu? Mas você percebe que o objetivo da religião enquanto instituição é também suprimir o desejo. Controlar o ser humano. Fazer com que ele seja socialmente aceitável, melhor, moralmente ético e por aí vai. Aí quando ele sai da igreja, ele volta a fazer tudo até faz pior. pior do que Porque ele canalizou aquilo durante muito tempo. O dique, que era a barreira, ficou sobrecarregado. Uma hora aquela madeirada toda estoura e a água vai destruindo tudo que passa pela frente. Entendeu? Agora é um pouco de equilíbrio. Tá tudo junto, né? O problema é a falta de equilíbrio. É a falta de equilíbrio. Um prazer substituto pode ser a ciência, por exemplo, e as realizações artísticas, o prazer do espírito. Então, na época de Freud, a filosofia, as ciências e as artes se desenvolviam de forma muito rápida. Estava acontecendo ali, qual era o movimento iluminismo, se eu não me engano, na época dele, uma mudança total nos padrões de pensar, de se relacionar com as pessoas, com os prazeres substitutos, a beleza, a ideia de beleza, a arte, tudo isso estava acontecendo.